Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Privilégio enorme estar com os irmãos e irmãs nesse dia tão importante para nós cristãos, que a gente comemora a vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a morte. Quero apresentar minha esposa, que está comigo hoje, Eliana, e é uma alegria para a gente estar aqui. Gostaria de convidá-los e convidá-las para 1 aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso de número 54. Versículo 54 de 1 aos Coríntios 15. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Oremos. Obrigado, Senhor, por tudo que já nos ministraste nessa noite. Obrigado por tua maravilhosa vitória. Nós somos gratos. Esse é um dia extremamente importante que comemoramos, o mais importante dia da história da humanidade. E nós te agradecemos por participar da tua vitória. Fala ainda mais aos nossos corações, segundo a tua palavra, para a tua honra, para a tua glória, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Jesus ressuscitou e estamos celebrando a vitória de Jesus na cruz e o que isso significa. A Páscoa é, sem dúvida nenhuma, a data mais importante da fé cristã, porque ela é a mais importante de toda a humanidade e de toda a história da criação, porque é a vitória sobre a morte. A morte é a angústia da criação. E é a angústia da criação porque a espécie humana caiu, rompeu com Deus, perdeu a vida eterna, perdeu a imortalidade. E todo o universo foi abalado com isso. E a morte se tornou a nossa angústia. Angústia não só nossa, mas de todos os seres vivos. A perspectiva de que tudo pode acabar para sempre, a qualquer momento, ou que a gente pode ser condenado para sempre a qualquer momento. Por quê? Porque nós carregávamos em nós a morte. Carregar a morte não é apenas carregar o fim da nossa história, o fim dos nossos dias. A árvore bonita um dia vai fenecer. O ser humano um dia vai descer à sepultura. Não, carregar a morte era mais denso do que isso. Isso é denso, claro, isso é triste, é angustiante, mas a morte era um princípio de ação. Por causa da morte, porque nos tornamos herdeiros da morte, a nossa vida se tornou uma manifestação dessa morte. Ou seja, nós pecávamos.
O tempo todo. O tempo todo nós estávamos quebrando a vontade de Deus. O tempo todo nós estávamos atacando a vida. E não precisa da lei de Deus para ver isso. A lei de Deus, obviamente, deixa isso muito claro. Mas basta você olhar para a criação. Se Deus pudesse dar às criaturas, às demais criaturas, o privilégio de orar e de fazer um pedido, eles pediriam para Deus erradicar a raça humana. Simples assim. Eles simplesmente diriam: Senhor, erradica a raça humana. A raça humana mata tudo. Eles não apenas se contentam em ter trazido a morte para a realidade da criação, eles matam tudo. Eles matam tudo. Eles matam os peixes, eles matam a água, eles matam as florestas, eles matam tudo. Eles se matam. Não é? Eu iria falar para Deus: mas Deus, dá uma boa razão para o Senhor manter viva uma espécie que se mata. Dá uma boa razão para o Senhor manter vivo uma espécie que se mata. Espécies e espécies e espécies já desapareceram por causa dos seres humanos. Civilizações humanas desapareceram. Cidades foram destruídas, nações foram destruídas. Então, nós somos uma espécie que mata-se a si mesma. Então, se Deus fosse dar às demais criaturas o direito a um pedido em oração, imagina que Deus reunisse todas as criaturas do planeta, com exceção da humanidade, e dissesse: ok, vou permitir que vocês façam uma oração só, façam um pedido só. Qual o pedido de vocês? Provavelmente todas as criaturas, todas as demais criaturas diriam: faz um favor para nós, para todo o planeta, para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino marinho, para a água. Faz um favor para a gente. Erradica o ser humano, para que a vida se mantenha nesse planeta, para que a vida se mantenha por aqui. Faz esse favor para a gente. Então, a vitória de Cristo, ela é extremamente significativa. Porque não apenas ela garante a ressurreição daqueles que creem nele e o surgimento de um novo céu e uma nova terra, onde a vida vai, sem dúvida nenhuma, ser abrangente e nunca mais ameaçada. A morte e a ressurreição de Cristo garante para a gente que não só a gente ressuscita depois da morte do corpo, mas que hoje a gente não precisa mais ser vítima da morte como estilo de vida. Porque o grande problema é que nós somos alvos, vítimas da morte como estilo de vida, marcados pela morte como estilo de vida. Não preciso ir muito longe. Olha para as famílias. Olha para as famílias como cada dia mais a gente mais se desentende. Como a gente não consegue manter uma conversa amistosa por 1 hora. O que é isso? Isso é morte. Isso é morte. Isso é a incapacidade ao diálogo, a incapacidade para perdoar. São as marcas da morte. Não importa quanto perdão seja pedido, ele nunca será obtido entre os homens. Porque mesmo as pessoas que dizem que perdoaram, botam aquilo na mesa de novo. Então, fica aquela sensação de que nós não vamos sair daquele círculo vicioso nunca mais. Nunca mais. Ou seja, uma espécie que o tempo todo erra, mas que nunca será perdoada
dentro da sua própria espécie por fazer o que todo mundo faz, que é errar. É um negócio impressionante. Isso a Bíblia chama de morte. É o peso da nossa queda. E não fora isso, ainda tem um outro problema, que é a nossa facilidade em ser escravizado. É impressionante como nós facilmente nos deixamos escravizar. Nós somos escravizados pelos vícios, nós somos escravizados pelas manias, nós somos escravizados pela ira, nós somos escravizados. É uma coisa impressionante. Inclusive, tem pessoas que você não quer encontrar, porque o sujeito o tempo todo destila ódio, destila raiva, destila ataques os mais mordazes. Aí você sabe que o sujeito está vindo numa esquina e você dá a volta pela outra. Porque o que é isso? Isso é morte. Isso é morte. Isso é a marca da queda humana. Morte. E aí, tudo que a gente acredita é como uma poeira que o vento leva. Você acredita numa pessoa, daqui a pouco, mais uma poeira que o vento leva. Aí você acredita, mais uma poeira que o vento leva. Então você fica com aquela sensação de que a morte tomou conta de tudo. As pessoas não conseguem... Eu ouvi um pastor dizer uma coisa muito interessante. Ele disse, a maioria das pessoas hoje não consegue manter em pé o que disse sentado. Estava sentado, disse uma coisa, levantou, pronto, já não é mais a mesma coisa. Já mudou, já esqueceu, já... Isso a Bíblia chama de morte. Morte. Por isso essa fala do apóstolo Paulo é extraordinária. Tragada foi a morte pela vitória. Então, hoje, o que é que nós estamos comemorando? Nós estamos comemorando a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. A nossa irmãzinha leu vários textos sobre a ressurreição de Jesus. Eu até pensei que não ia conseguir pregar. Falei, ela vai ler tudo. Ela fez uma coletânea. Eu falei, ih, Jesus, quando eu chegar lá não vou precisar mais ler. Mas foi muito bom, porque a gente teve uma visão geral da grandiosidade da vitória de Cristo. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo diz, primeiro, que a nossa mortalidade vai acabar. Graças a Deus, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então essa é a primeira informação. Porque Jesus Cristo venceu a morte, todos nós venceremos a morte. Todos nós ressuscitaremos. Então isso é uma vitória sobre a mortalidade do nosso corpo. Nós venceremos, nós seremos revestidos de imortalidade. Nós vamos ter, de novo, o privilégio de viver para sempre. Agora, viver para sempre com corpos que não carregam mais a morte, mas continuando a carregar a morte nas emoções, não vai ser bom. Tá certo? Não vai ser bom. Você fica pensando que, dependendo de algumas situações, a morte é uma bênção. Não é? Porque, você imagina um Hitler que não morre. Já pensou? Já pensou um sujeito como ele que não morre nunca? E a morte é que comandou a vida dele o tempo todo? Então, a vitória de Cristo não apenas resolve a mortalidade do corpo, mas ela resolve a morte do espírito, a morte das emoções, a morte dos sentimentos, a morte do coração.
Nenhum de nós mais precisa ser escravo de coisa nenhuma. Nós não precisamos mais ser escravos de vício nenhum. Nós não precisamos mais ser escravos de raiva nenhuma. Nós não precisamos mais ser escravos de ódio nenhum. Nós não precisamos ser escravos de angústia nenhuma. Nós não precisamos ser escravos de medo nenhum. Nós não precisamos mais ser escravos do medo do futuro, do medo do presente. Nós não precisamos mais ser escravos de nada. A morte foi vencida por Jesus Cristo. Então, meu coração não precisa mais abrigar ódio. Minhas emoções não precisam mais abrigar ódio. Minhas emoções, meus sentimentos não precisam mais abrigar a inveja, ou a autocomiseração, ou a baixa autoestima. Não precisa. Tudo isso é morte. Tudo isso é morte. Tudo isso é o resultado da queda humana. Quando a espécie humana rompeu com Deus, ela morreu. Morreu. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu, inclusive, a identidade. Por exemplo, meu nome é Ariovaldo. Eu não tenho nada contra o meu nome. Eu acho que meu pai foi feliz na escolha do meu nome. Não sei de onde ele tirou, acho que nem ele. Mas, nem ele sabia, mas eu me dou bem com o meu nome. Tem gente que não se dá bem com o seu nome, por razões óbvias. Eu me lembro de uma história de um homem que se chamava 123 de Oliveira 4 e estava pedindo para mudar o nome. Eu acho que bastante... achei viável. Realmente acho que eu não gostaria de me apresentar, ou eu sou o pastor 123, ou sou o professor 123, ou eu sou 123. Não dá, não é? Eu vou ter de apresentar como Oliveira. Eu sou Oliveira. E se o camarada perguntar se não tem nada antes nem depois, eu digo, deixa isso para lá. Então, mas eu não tenho esse problema. Só que esse não é o meu nome. Meu nome é o que está na pedrinha branca. O meu nome é o que está na pedrinha branca, que eu vou saber no final desse processo. É o nome que está no livro da vida, desde antes da criação do mundo. E na Bíblia, o nome é o que contém a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira personalidade. Então, quando a gente rompeu com Deus, a gente perdeu até o verdadeiro nome. Mas mais do que perder o verdadeiro nome, nós perdemos a nossa verdadeira identidade. Perdemos a nossa verdadeira personalidade. Nós perdemos tudo na queda. Então, eu sou fruto do que os meus pais fizeram. E eles fizeram um bom trabalho. Mas eles não sabiam o meu verdadeiro nome. Eles não sabiam a minha verdadeira identidade. Eles não sabiam que ser humano eu existo para ser. Só Deus sabe. Foi a fala de Jesus para a mulher de Samaria. Se você soubesse o presente que Deus tem para você e quem eu sou, você me pediria e eu daria a identidade que você está procurando. Porque a coisa mais difícil no mundo marcado por essa morte é sustentar uma identidade. Sustentar uma identidade. É por isso que os seres humanos brigam o tempo todo, para sustentar a sua identidade, para descobrir a sua identidade, para fazer respeitada a sua identidade, que no final das contas ele nem sabe se é aquilo lá mesmo. Aliás, depois que ele lê a Bíblia, ele sabe, não é. Não é isso. Não era isso que eu tinha de ser. Não era desse jeito que eu tinha de ser. Não era dessa forma que eu tinha de viver. Não é esse o meu verdadeiro nome. Então, depois que ele lê a Bíblia, ele não sabe. Ele sabe que não sabe quem é. Mas agora ele sabe que pertence àquele que o conhece e que está devolvendo para ele a sua verdadeira identidade. Um dia desses, aquele jornalista Juca Kfouri estava me entrevistando e ele falou, mas as pessoas são como são. Falei, pensei cá comigo,
se ele conhecesse a Bíblia, ele saberia que a Bíblia nos informa que nenhum de nós é como deveria ser. Que nós nos entregamos a Cristo Jesus para que Ele nos devolva a pessoa que nós perdemos na queda. O ser humano que nós perdemos na queda. Então, tudo isso é morte. Então, você imagina que meus pais fizeram o melhor trabalho que podiam, e eles fizeram um bom trabalho. Não é? Eu tenho muita gratidão pelos meus pais. Eles fizeram um bom trabalho, apesar de todas as suas lutas, dificuldades, idas e vindas que todo mundo tem. Mas eles não tinham como acertar. Não tinham. Eles também estavam na mesma situação que eu. Também perderam a sua identidade, também perderam o seu nome. Também não sabiam que tipo de ser humano existiam para ser. E eles só se converteram depois de mim. Então eu ainda soube antes. Não é? Eu ainda soube antes. Eu um dia cheguei em casa dizendo: puxa, mãe, a gente vai ter um outro nome. Naquela época eu não tinha ideia da profundidade do que eu estava falando, mas tinha ouvido o pastor falar sobre a pedrinha branca. Ah, a gente tem um outro nome. Qual? Ah, não sei, vai aparecer no final. O pastor disse que no final tem uma pedrinha e lá vai ter o meu nome, o nome da senhora, nós vamos ter um outro nome. Depois, aos poucos, estudando a Bíblia e recuperando o conhecimento da palavra, eu fui me dando conta de que esse nome que está no fim era um nome que estava comigo desde antes do começo. Mas que com a queda nós perdemos. Aí, hoje, depois que eu li isso, eu aprendi a responder para aquelas pessoas que dizem assim: você sabe com quem está falando? Aí eu aprendi a responder: nem eu, nem o senhor, né? Nem eu sei com quem estou falando, nem o senhor sabe. Quem é o senhor? Ninguém sabe, amigo. Nem eu sei, nem o senhor sabe. Nós estamos todos aqui perdidos, amigo. Mas Jesus Cristo veio. E Jesus Cristo veio para vencer a morte. Para nos devolver a nossa identidade. Para nos devolver o nosso nome. Para reconstruir em nós a nossa verdadeira personalidade. Para nos livrar de todas as consequências da queda. Para nos livrar da morte. Por isso que quando Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória, ele está falando muito mais do que o que você e eu vemos quando vamos consolar famílias que estão enlutadas. Ele está falando muito mais do que isso. Ele está dizendo que eu não preciso, por exemplo, ser mais o resultado das situações que eu vivi, disfuncionais na família. Não preciso mais. Não preciso mais ser o resultado dos traumas que vivi na minha família, seja porque meu pai foi assim, ou minha mãe foi assada, ou meu avô foi assado e meio. Não preciso mais. Que eu não preciso mais viver baseado nas memórias trágicas. Que eu não preciso mais ser o resultado dos bullying que sofri, ou dos desencontros da vida, ou das disfuncionalidades que estavam à minha volta. Eu não preciso mais. Porque Cristo venceu a morte. O Espírito Santo veio morar em mim. E ele não veio recuperar o Ariovaldo. Ele veio trazer a minha verdadeira identidade. E a minha verdadeira identidade não tem nada a ver com o meu passado. A ressurreição de Cristo me livra do meu passado. Eu não preciso mais guardar aquelas memórias, eu não preciso mais ter aquela angústia, eu não preciso mais dizer: mas eu fui rejeitado, mas as coisas não foram bem, mas meu pai era assim, mas meu tio não sei o quê. Eu não preciso mais.
Porque a minha identidade não se resolve com a solução do meu passado, mas com a aceitação do futuro que Deus veio trazer para mim. É outra história. É outra história. Isso é... Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Eu não sou mais, eu não tenho mais. Mas como é que você vai superar aquele trauma? Minha verdadeira identidade não passa por isso, moço. Minha verdadeira identidade foi trazida por Jesus Cristo. E agora está sendo revelada em mim através do Espírito Santo. Eu não passa mais por isso. Eu não preciso mais me olhar como eu me olhava. Não, foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando disse: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele está dizendo o seguinte: eu não olho mais para você baseado no seu passado. Eu olho agora para você baseado no seu futuro. E o seu futuro é quem você existe para ser. Porque o Cristo vai fazer isso. E já está fazendo isso. Eu não olho mais para você baseado nos traumas que você sofreu, mas na vitória que Cristo comunicou a você. Eu não olho mais para você baseado na morte que você carregou, mas na vida que você recebeu. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Acabou. Acabou. Então qual é o segredo? O segredo é render-se ao Espírito Santo para que ele possa produzir em nós toda a vitória de Cristo. E toda a vitória de Cristo me dá vitória sobre o meu passado, me dá vitória sobre os meus traumas, me dá vitória sobre a identidade que me ensinaram a ter. Eu aprendi a ser gente em casa. Tá certo? Aprendi a ser gente com meus pais, aprendi a ser gente com a minha família, com o ambiente onde cresci, com a nação onde cresci, com a minha cultura, aprendi a ser gente ali. Mas eu não preciso mais ser gente desse jeito. Porque agora o Cristo veio trazer a minha verdadeira identidade. Então, isso que significa a morte foi tragada pela vitória. Então, quanto mais a gente se rende ao Espírito Santo, quanto mais a gente clama a Deus para que o Espírito Santo avance na nossa vida, mais a nossa verdadeira identidade nos é revelada. E mais do que revelada, construída em nós, que é mais importante. Porque não adianta o sujeito me revelar algo que eu não posso fazer nada em relação àquilo. Não, não é só revelada, é construída. O Espírito Santo veio para construir em mim a verdadeira identidade que eu perdi quando a humanidade caiu. Porque o meu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E não é Ariovaldo. Porque Ariovaldo é o nome que meu pai me deu. Meu pai é que diz para todo mundo que eu devia ser chamado de Ariovaldo. Então, quando alguém me perguntava qual era o meu nome, eu dizia, pergunta para o meu pai que me deu o nome. Ah, é Ariovaldo, é que eu ainda não decorei. Não é? Então, porque meu pai que me deu. Mas vai chegar um dia e quem quiser saber o meu nome vai perguntar para mim. Porque está numa pedrinha branca, vai ser entregue para mim e eu sei. E é essa personalidade, essa identidade que está contida nesse nome que o Espírito Santo traz para dentro de nós. A gente vai ser semelhante a Cristo, não igual a Cristo. Por quê? Porque é semelhante. Você não é produção em série. Não é? Às vezes a gente fala de que vamos ser todos parecidos com Cristo, e você ouve a pessoa falando, parece que ela está falando de uma produção em série. Não. A sua identidade existe desde antes da fundação do mundo. Só que com a queda você perdeu-a. Eu também. Agora o Espírito Santo trouxe de volta. Então, qual é o segredo? O segredo é saber que a morte foi tragada
pela vitória. E que a morte não pode mais me vencer. Tá? Porque a pergunta do versículo 55 é: onde está a morte, a tua vitória? Então a morte não pode mais me vencer. Se eu deixar a morte me vencer, é porque eu quis. Mas isso sempre pode ser resolvido. É o menino que chegou para o pastor e disse: eu tenho um problema moral no uso da internet. E o que eu posso fazer? O pastor disse: nada, você não pode fazer nada. Mas por que eu não posso fazer nada? Ué, você já tentou fazer alguma coisa? Já. Deu certo? Não, então. Não adianta te dar mais tarefa. Não é? Você não conseguiu, não vai conseguir também. Então o que faz? O pastor disse: vamos invocar o poder da ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo Jesus vai ressuscitar a pessoa que você nasceu para ser. E a pessoa que você nasceu para ser não é escrava e nem pode ser escravizada pela morte. Nem é escrava da morte, nem pode ser escravizada pela morte. E aí o pastor disse: vem orar comigo. E eu, no final de uma série de reuniões de oração, aquela pessoa tinha vencido a morte. Aquele vício não estava mais lá, o desejo não estava mais lá. Porque é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição vence a morte. Vence a morte. A morte é a herança da queda. Não é só o fim da vida física. É a herança da queda. Pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Por isso que salvação é ser reenxertado na vida. É como se você encontrasse um galho caído no chão na frente de uma árvore maravilhosa. E você perguntasse para o galho: o que você está fazendo aí? Ele dissesse: eu estou venerando essa árvore. Essa árvore não é maravilhosa? É maravilhosa. Já viu o verde dela? Já viu. Viu os frutos? É extraordinário. Olha o tronco dela. É fantástico. Eu vivo aqui aplaudindo essa árvore de manhã, de tarde e de noite. Aí uma hora você vai interromper aquele ramo, aquele galho, e vai dizer: mas você não devia estar na árvore? Se você não voltar para a árvore, se você não for reenxertado na árvore, você vai virar lenha, amigo. Você vai secar. Isso aí que você tem é o resquício do que você teve. Agora você está secando, moço. Daqui a pouco você não serve para mais nada, a não ser para queimar na fogueira. Você tem que voltar para a árvore, meu amigo. Porque o galho, meu jovem, não vive para a árvore. O galho vive da árvore. A vida da árvore tem de passar pelo ramo, senão ele não frutifica nada, moço. A árvore não está pedindo para você ficar falando que ela é bonita. A árvore está dizendo: volta! Volta para cá, rapaz. Volta para cá, para que a minha vida dê vida a você. O que você está fazendo aí no chão? Você se autoamputou. Foi isso que a humanidade fez. A humanidade se autoamputou da árvore da vida. Mas o Cristo veio nos buscar de volta para a árvore da vida, para que a vida do Pai fluísse em nós. Isso é que é salvação. Então, quando a vida do Pai começa a fluir em nós pela presença do Espírito Santo, toda a morte vai embora. É o que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. A morte vai embora. No lugar do ódio vem o amor. No lugar da guerra vem a paz. No lugar da angústia vem a alegria. No lugar da malignidade, de estar sempre suspeitando o bem, o mal, vem a benignidade. No lugar dos atos de morte, de ódio, vem a bondade.
No lugar da instabilidade moral, vem a fidelidade. Da instabilidade ética, vem a fidelidade. No lugar do acúmulo, do apego, de agarrar-se a tudo e viver esganado, não é? Já viu gente esganada? E vai comendo. Alguém tem que chegar lá e dizer, escuta, isso aqui é comida para o batalhão todo, moço. O batalhão todo está chegando aqui, você está comendo sozinho? É um sujeito esganado. Ele, o egóico, né? Ele acha que não vai sobrar para ele, então come tudo dele e dos outros. O que ele está? Está marcado pela morte. Isso é morte. Então, no lugar disso, vem a mansidão. Mansidão não é falar baixinho. Mansidão é ter desapego. Não estar preso a nada, como Jesus. Sou manso. Eu não estou preso a nada. E nada me prende. Então, no lugar da impaciência, da ira, da sede de vingança o tempo todo, vem a longanimidade. Longanimidade é a capacidade de suportar os reveses da vida e de liberar o perdão com facilidade. E no lugar das paixões que ficam evoluindo em nós, vem o domínio próprio. Sei exatamente onde estou, sei exatamente para onde que eu estou indo e sei com quem estou. Ponto. Isso é o fruto do Espírito. E nessa manifestação do fruto do Espírito, a minha e a sua identidade vai sendo devolvida. E eu vou me descobrindo outra pessoa. Uma pessoa diferente do que as disfunções que eu sofri me legaram, do que os traumas que eu sofri me legaram, do que o que eu aprendi me legou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E o aguilhão da morte, disse o apóstolo, é o pecado. Mas a morte de Cristo fez exatamente isso. Garantiu para nós o perdão de Deus para os nossos pecados, para nós. Porque o grande pecado da humanidade é ter rompido com Deus. E Deus nos perdoou. Graças ao sacrifício de Cristo. Deus nos perdoou por termos rompido com Ele. E ao perdoar-nos por termos rompido com Ele, perdoou-nos por tudo o que essa ruptura transformou a nossa vida. E as nossas práticas, e as nossas falas, e o nosso comportamento. Mas Ele não só nos perdoou, Ele mandou o Espírito Santo devolver para nós o que nós perdemos. Isso é salvação. O Espírito Santo veio nos devolver o que nós perdemos. Então, é como o pai dissesse para o Espírito, ok, está tudo resolvido, o filho resolveu, então está tudo resolvido? Está tudo resolvido. Estão perdoados os meninos lá, as meninas, todo mundo perdoado? Todo mundo perdoado. Ótimo. Então, aqueles que crerem em nós, que entregarem a vida para a gente, disserem, eu reconheço que preciso desse perdão. Eu reconheço que faço parte de uma espécie má e que a maldade da espécie está dentro de mim também. Eu reconheço que eu não sou quem eu deveria ser. E eu nem tenho ideia de quem eu deveria ser de verdade. Então, todos esses que disserem, obrigado pelo seu sacrifício, Jesus,
continua esse trabalho de transformação. Então, eu quero viver, eu quero redescobrir o ser humano que o Senhor sonhou para mim. Aí o Pai diz ao Espírito Santo: então todos aqueles que pedirem isso, você vai morar neles. Leva para eles tudo o que eles perderam. Leva para eles o significado do nome deles. O nome que eles não sabem, mas saberão. Leva para eles a nossa vida. Permite que agora eles vivam da nossa vida e frutifiquem o nosso fruto. Vai lá, liberta-os de toda a morte que eles têm carregado por toda a sua vida. Essa é a vitória de Cristo. É isso que nós celebramos. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ressurreição. Foi o que o anjo disse para as irmãs. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito que ressuscitaria. Vocês estão livres. Vocês estão livres. Vocês estão livres. Vocês estão livres da morte. Porque nós não precisávamos de alguém que morresse por nós. Nós precisávamos de alguém que vencesse a morte por nós. É claro que não dá para vencer a morte sem passar por ela. Então, passar por ela é fácil. Vencê-la é que é difícil. Ele venceu. Ele venceu. Quando ele saiu, acabou. Todos aqueles que quiserem ser libertos de todas as marcas da morte, agora podem. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E não é só agora, não é só amanhã, é agora. Não é só no último dia, é já. Então é isso que nós estamos celebrando. Então, meu irmão, minha irmã, se você já fez essa entrega para Jesus, que bom. Então, não atrapalhe o Espírito Santo. Faz favor para você, não é para mim. Porque se você atrapalhar o Espírito Santo, é um problema seu. Não é não? Que pena, hein? Podia estar muito bem, hein, querido? Continua assim, é? Chato, hein? Porque um sujeito que está morto não tem escolha, mas um sujeito cuja morte foi vencida, continuar na morte é triste, hein? Vai viver assim, desse jeito triste mesmo? Vai fazer essas besteiras da morte e achar que a vida é assim mesmo? Isso não é vida, amigo, isso é morte. Ah, você não tem domínio próprio e acha que é assim mesmo? Não, filho, isso é morte. Você não consegue ser fiel e acha que é assim mesmo? Não, filho, isso é morte. Você vai viver assim mesmo? Tem certeza que você encontrou aquele que venceu a morte? Tem certeza? Porque aquele que venceu a morte, ele não vai só ressuscitar você no último dia. Ele vai fazer você viver de forma ressurreta agora. Você não quer? Esse é o ponto. Então, a marca de alguém que encontrou Jesus Cristo é que ele vai sendo transformado num ser humano como os seres humanos foram sonhados por Deus para ser. E é legal você pensar que o Senhor, antes da minha e da sua existência, deu um nome para mim.
deu um nome para você. A queda estragou tudo isso. E aí eu tive de receber um nome de outra fonte. Uma boa fonte. Como eu disse, eu acho que meus pais fizeram o melhor que eles podiam. Mas eles não tinham como acertar. Não tinham. Era pedir demais para eles. Como eu não tinha como acertar com as minhas filhas. Eu fiz o melhor que pude. Mas desde cedo eu disse para elas, o verdadeiro nome de vocês eu não sei, mas Jesus sabe. E quanto mais cedo vocês se entregarem para Ele, mais cedo, não só vocês estarão no lugar onde devem, como o que vocês são vai começar a aparecer em vocês. E isso só Jesus pode fazer. Eu não posso. Mas eu oro por isso, que é uma coisa de louco. Oro por isso, que é uma coisa de louco. Para que vocês deixem o Espírito Santo operar em vocês a pessoa que vocês existem para ser. E que é sublime. E que vai vencer todas as bobagens que eu fiz. Porque eu só tentei acertar, mas às vezes eu fiquei mais nervoso do que precisava, às vezes eu fui mais rigoroso do que devia. Mesmo indo lá depois acertando com vocês, já foi. Já foi. Mas o que Jesus tem para vocês transcende isso. Isso não vai marcar a vida de vocês. Quando Jesus for o Senhor da vida de vocês, Ele vai devolver para vocês o que todos nós perdemos na queda: identidade. E aí, você não vai precisar mais impor a sua identidade para ninguém, porque a sua identidade será um presente de Deus. Presente de Deus é presente, amigo. Foi o que Jesus disse para a mulher de Samaria. Se você soubesse o presente que Deus tem e quem eu sou, você me pediria. E eu daria para você a sua identidade. E a sua identidade seria em você uma fonte que vai jorrar por toda a eternidade. Você vai saber quem é e vai viver como é por toda a eternidade. Aleluia. Jesus ressuscitou. Que a ressurreição de Jesus possa curar todos nós da morte da nossa queda. E aí, se você vai vigiar alguma coisa, vigia o fruto do Espírito em você. Não se defenda, não. Quando não aparecer o fruto do Espírito, pede perdão. Não fica dando desculpa. Mas todo mundo é assim. Pois é, todo mundo é assim, está todo mundo vindo do inferno. Você vai se justificar comparando inferno com inferno? Não dá, né? Tem um erro aqui nessa comparação. Quem que é melhor no inferno? Não tem nada melhor no inferno. Em compensação, também não tem nada pior no inferno. Tudo é pior. Está tudo ruim, está tudo errado, está tudo morto. Não tem quem é que está mais morto? Hã? Isso não existe. Para com essa comparação. Se compara com Jesus. Olha para o fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Não está em você, pede perdão. Perdão, Senhor. Estou atrapalhando o Espírito. Espírito Santo, em nome de Jesus, não desiste de mim. Não desiste de mim, continua, me vence. Porque eu aprendi tanto a viver na morte que às vezes me custa reconhecer a vida. Tem piedade de mim. Aprendi tanto a viver na morte que às vezes me custa reconhecer a vida.
me perdoa, continua a trabalhar em mim. E pede intercessão. Esse jovem que foi procurar o pastor disse, vamos orar. O Espírito Santo vai te dar a vitória, vai começar a ressuscitar a pessoa que você existe para ser. E o jovem se tornou um verdadeiro guerreiro de Deus, um intercessor extraordinário, uma pessoa que Deus tem usado para libertar muitas outras. Por quê? Porque a morte foi tragada pela vitória de Cristo. Não, mas tem um pecado. Querido, o pecado está perdoado. Então, você só fica preso nele se quiser. Mas você não pode fazer nada por si, mas os irmãos podem. Esse é o segredo da vida da igreja. Súplica por todos os santos. Oremos. Às vezes a gente entendeu o oremos por fofoquemos. Não, é oremos. Oremos, povo, que uma noite não é nada. Deus abençoa de madrugada. Oremos, povo. É simples assim. Uns pelos outros. Porque nós temos um adversário. E esse adversário vai o tempo todo chamar a gente de volta para a morte. Vai o tempo todo dizer, o seu Cristo diz para você perdoar, mas vem aqui para a minha morte que você mata ele. Quem quer matar em quem? Ficou louco. Quem gosta de matar é você. Ficou louco. Nada vale a vida de um ser humano. Você é doido. Não, eu vou perdoar e ainda vou orar para que ele receba vida e vida em abundância. Porque essa é a vitória sobre o inferno. Uma pessoa que estava na morte e que agora ressuscitou. Simples. Eu já contei para vocês a história daquele homem que acompanhou o assassino da filha dele e o assassino da filha dele se converteu com ele na cadeia. E eu fico imaginando que num dos dias em que o Senhor se encontra com os anjos, ele virou para Satanás e disse, viste o meu servo? Você levantou um escravo seu para matar a filha dele, pensando que ele ia sair para matar. Ele saiu para dar vida. A filha dele está comigo e agora o assassino dela também está. Bota uma coisa na sua cabeça. Você perdeu. Você perdeu os homens. Eu fui buscá-los através do meu filho. Bota uma coisa na sua cabeça. Você perdeu. E você perdeu por toda a eternidade. Meu filho foi buscar os homens. E o meu espírito é capaz de fazer isso na vida das pessoas que meu filho trouxe. Isso é vitória. Isso é vitória sobre a morte. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Amém.